Vídeo aula 12, Núcleo de projeto. De forma simples, podemos dizer que os ambientes corporativos são formados por grupo de pessoas que buscam um resultado definido e comum, como se formassem um único corpo. Falamos de trabalho em equipe, de colaboração, de promoção, de inovação, dentre outras. Seja em um home office ou em uma grande empresa, a tendência é que elementos decorativos de visual atraente e diferenciados sirvam como fonte de inspiração, não só para os colaboradores, como também para os clientes. Ao contrário, espaços apenas funcionais, estéreis, sem nenhum atrativo e pouco inspiradores, irá impactar diretamente no desempenho do trabalho, e nem sempre o gestor do negócio se atenta à importância do bem-estar no ambiente corporativo. Os projetos de design de interiores em ambientes corporativos têm sido requisitados por contribuírem com valores da organização, principalmente quando se fala em saúde e em qualidade de vida no trabalho. Assistimos e vivenciamos uma mudança radical nos ambientes de trabalho em geral, movidos pelas empresas de tecnologia que surgiram com força total em formato diferente, com uma demanda específica à inventividade, em conceitos descontraídos, ambientes atrativos e com apelo extremo à criatividade. E assim surgiram as startups, à procura de um modelo de negócio que gerasse valor, que atuam em um cenário de incerteza e são mais frequentes na internet por ser menos oneroso. A influência deste novo formato de empresa se faz sentir no interesse das empresas convencionais atraídas pela inovação em remodelar o seu ambiente de trabalho, tornando-o mais criativo e empolgante. Pela primeira vez no ambiente corporativo, acontece o encontro de até 4 gerações atuantes no mercado de trabalho, e trabalhar de forma horizontal, isto é, não estipulando hierarquias definidas, traz um impacto positivo na inovação da empresa. A cultura empresarial, de até então, está em reforma e adaptação aos valores regidos por inovação, criatividade, senso crítico no desempenho e cooperação do trabalho em equipe. A identidade visual da empresa deve estar impregnada no ambiente e cabe ao profissional de designer explorar e fortalecer a marca dentro da própria empresa, entre seus funcionários, colaboradores e clientes, sem que cause sensação de desgaste, mas usando formas na valorização desta marca. Desde a entrada, recepções, sala de espera, deve-se perceber a presença de elementos que transmitam a identidade visual da empresa, causando uma impressão imediata de seus objetivos e valores. O projeto de design em si deve refletir essa identidade visual de forma atraente e convidativa, através das escolhas das cores, dos materiais, dos revestimentos, da iluminação e outros, na ambientação do espaço. As áreas de circulação, passagem, locais de curta permanência e ambientes específicos, como sala de espera, são locais estratégicos para a exibição da logomarca, com o cuidado de não fazer uma exposição excessiva, causando um impacto negativo. O principal objetivo do estudo do layout em um projeto de design é a criação de ambientes funcionais e flexibilidade na otimização espacial do ambiente corporativo, promovendo uma comunicação eficaz e alta produtividade. Para isso, um fluxograma deve ser bem elaborado na obtenção das necessidades e informações da dinâmica do trabalho e suas interatividades, fluxos e circulações. Somente a partir do estudo profundo dessa composição e de informações é possível buscar soluções que unem logística, funcionalidade, estética em um ambiente agradável. Na concepção da proposta do layout, tudo deve ser pensado de forma integrada, desde a setorização do espaço, a organização dos ambientes, a funcionalidade, a iluminação, as circulações confortáveis, além de outros, formam um conjunto de fatores que irão promover a sensação de bem-estar. Um destaque para as áreas de circulação: a acessibilidade integral, não só para pessoas que trabalham naquele ambiente, mas a todos quanto acessam eventualmente. Estas áreas devem ser projetadas para benefício de todos, inclusive os deficientes, idosos, pessoas com problemas de mobilidade ou com eventuais sobrecargas.
Dentro do ambiente de trabalho, com base em conceitos importantes, competências interpessoais e comportamentais são fundamentais para o sucesso da organização, pois promovem as boas relações entre as pessoas dentro de um ambiente corporativo. Quanto maior for o bem-estar de cada indivíduo, maior também será a sua produtividade e satisfação do cliente. Como se pode ver, o projeto de design de interiores do ambiente corporativo está fortemente relacionado com o conforto dos funcionários a considerar o tempo longo e diário de permanência. Em decorrência disso, o projeto deve propor áreas com diferentes espaços, abertos ou não, de suporte e convivência, tipo mini lounge, mini kit, mas que possibilitem um certo nível de privacidade, aliada a soluções de climatização dos ambientes, iluminação eficaz, acústica adequada, infraestrutura correta para receber modernos sistemas de cabeamento, elétrica e equipamentos de ponta. Aliada à ergonomia do mobiliário, são apenas algumas das inúmeras soluções a serem planejadas. As divisórias são grandes aliadas na composição de ambientes. Podem ser usadas de forma fixa, delimitando alguns espaços, ou dispositivos deslizantes no sistema modular piso-teto, configurando espaços flexíveis. Também conferem leveza ao ambiente perfis metálicos muito finos e delicados, ou mesmo divisórias feitas em madeiras compostas, ou composições com vidro e drywall. Outro elemento a ser considerado e muitas vezes imprescindível é o sistema de ar-condicionado, pois promove o bem-estar na empresa, contribuindo bastante para a saúde da equipe, desde que seja feita a correta manutenção. Deve ser projetado especificamente para as necessidades do ambiente corporativo, sendo a melhor forma de equacionar o conforto térmico e da qualidade do ar. As instalações sanitárias precisam ser bem planejadas e confortáveis, inclusive no aspecto acessibilidade. Sendo assim, o profissional não pode desconhecer as normas reguladoras vigentes associadas à legislação trabalhista, obedecendo às normas de prevenção contra incêndio, rotas de fuga, sinalização e pisos adequados, acessibilidade e etc. E nelas basear seu projeto, não é mesmo? Os móveis devem ser escolhidos de acordo com as atividades a serem desenvolvidas no ambiente. Devem contribuir para manter o equilíbrio do espaço e promover boa circulação. Esta escolha do mobiliário deve ser feita dentro dos conceitos mais atuais de ergonomia e integração. Por isso, deve-se se atentar também com o laudo técnico emitido por órgãos acreditados pelo Inmetro. Nem por isso devem deixar de ser bonitos, elegantes, muitas vezes coloridos, de boa qualidade, adaptados às necessidades, assim como a disponibilidade de espaços adequados para guardar os materiais e objetos pessoais dos funcionários. Outro aspecto no mobiliário dos ambientes corporativos é que precisam oferecer privacidade aos seus funcionários. Por isso, móveis corporativos planejados de acordo com o número de pessoas, com biombos e com divisórias entre as mesas e espaços suficientes são essenciais para garantir conforto e concentração e privacidade. Paredes de vidro sendo bom isolante acústico são boas divisórias de espaço. As mesas para o espaço de trabalho devem ser escolhidas cuidadosamente a partir de seu formato. As quadradas de 80 cm atendem a somente um funcionário. As retangulares tradicionais e individuais devem ter 80 por 50 no mínimo e as grandes podem atender a vários funcionários dependendo do tipo de atividade e de acessórios. Mesas em formato redondo ou oval são boas para reuniões, pois é fácil encaixar as cadeiras em torno delas, o que as fazem apropriadas para a atividade. Mesas com formato em L são apropriadas para o uso de computadores, são dinâmicas em seu uso, possibilitando atividades diferentes em cada lado. Cadeiras ergonômicas contribuem para um ambiente de trabalho mais saudável, evitando a má postura com apoio para braços reclináveis e ajustáveis à altura, permitem distâncias recomendadas da tela do computador, armários, nichos, estantes e prateleiras, locais de armazenamento e organização de material de apoio, devem ocupar um posicionamento estratégico para atender prontamente aos funcionários e manter boa aparência do ambiente. Sempre que possível, explorar a luz natural através das janelas e a renovação do ar. Esta é a condição ideal do ambiente. O cuidado neste caso é com a disposição dos equipamentos para que a luz não seja refletida nas telas, provocando ofuscamento.
Neste caso, o uso de cortinas e persianas pode ajudar a manter a iluminação natural e o uso da luz artificial passa a ser complementar. Há ambientes em que a iluminação terá que ser totalmente artificial. Deverá ser posicionada em relação à tarefa. Um bom recurso para evitar reflexos é a luz difusa no teto ou evitando superfícies lisas e polidas de mesas e paredes que poderão ser foscas, rugosas e difusoras, disseminando a luz. Então, a iluminação é outra parte essencial para que seja criado um ambiente equilibrado e convidativo. Precisa ser estudada a distribuição da luminância que, quando alta, leva ao ofuscamento e fadiga visual, e quando muito baixas, resulta em um ambiente de trabalho sem estímulo e tedioso. As normas atuais incluem as novas tecnologias de lâmpadas e luminárias. Luzes fluorescentes frias, lâmpadas de emergência e lâmpadas tubulares, quando usadas em circulações que, por seu tamanho diferenciado, iluminam áreas maiores com maior eficiência. Usar lâmpadas LED na composição iluminam de forma efetiva com uma luz mais quente, podendo até mesmo acalmar o lugar. Combinação de diferentes tipos de iluminação é uma forma de potencializar a luminosidade entre as paredes e o teto, além de pontos de luz espalhados pelo teto com iluminação indireta, abajures e luminárias sob as mesas de leitura, de forma a valorizar todo o ambiente. Rebaixamento dos tetos em projetos corporativos com gesso, madeira, policloreto de vinila, PVC, sempre buscavam formas de embutir fios, tubulações, etc. Mas esse conceito foi mudando e atualmente a tendência são instalações aparentes que exploram uma linguagem mais despojada e interessante, contribuindo com a identidade da empresa. Quando se faz a opção por pintar as instalações na mesma cor do teto, apesar de aparentes, se comportam com mais descrição. Outra vantagem em se deixar as instalações aparentes é a facilidade na manutenção elétrica e hidráulica. O revestimento do piso também contribui na identidade visual do ambiente corporativo. Tem o potencial de influenciar a percepção de clientes e funcionários acerca dos valores organizacionais. Na indicação, deve-se levar em consideração, além de suas características físicas e estéticas, alguns aspectos como intensidade de circulação, funcionalidade, rotina de manutenção, contribuição, acústica, flexibilidade para acompanhar mudanças. Aspectos como cor, formato, tamanho, design do piso precisam ser considerados em relação ao perfil do ambiente. Pisos vinílicos, laminados, carpetes são exemplos de pisos fáceis de serem colocados, mas outros como cerâmica, porcelanato, cimento queimado não deixam de ser opções. Mas sempre se depara nestes ambientes com excesso de fios e cabos, e uma solução muito eficiente e que tem ganho adesão são os modelos elevados, embutindo todo esse cabeamento, promovendo fácil manutenção. Tem ótimo custo, sua montagem é rápida e alguns podem ser removíveis. Outra vantagem é que aceita vários tipos de revestimento, desde vinil a granitos. Elementos como cores, materiais, texturas, revestimento têm capacidade de construir uma linguagem que comunica uma ideia e é diretamente ligado ao conceito visual do ambiente corporativo. É possível se trabalhar com tons vibrantes e coloridos em ambientes sem se perder a formalidade do espaço, contribuindo com o bem-estar e estimulando as equipes. Alternativa interessante e bem explorada é se trabalhar com cores na empresa, nos detalhes dos móveis ou algumas paredes, detalhes em pisos, detalhes buscando harmonia e presença. Se o ambiente tem cores sóbrias e neutras, acrescentar alguns detalhes coloridos pode fazer diferença imediata. Trocar as cadeiras pretas por coloridas ou ainda alguns móveis de cores neutras por outros de tons mais vivos torna o ambiente mais descontraído e atrativo. As cores influenciam e interferem no bem-estar e nas reações psicológicas relacionadas ao humor, satisfação, motivação, aumento do desempenho, menor fadiga visual, redução no índice de acidentes, facilidade de conservação e limpeza. As plantas de interior específicas para dentro de ambientes corporativos não só dão um toque verde decorativo, como são ótimas para o equilíbrio da umidade do ambiente, além de ajudarem a humanizar o espaço. Estudos científicos afirmam que ter plantas no ambiente corporativo realmente ajuda a redução do estresse porque acalma o ambiente,
Alguns cuidados devem ser observados na escolha das plantas de interiores, procurando aquelas que não precisam ser regadas ou podadas com frequência e que não cresçam em demasia. Devem ter condição de se desenvolverem mesmo na ausência de luz natural e que se adaptem bem a ambientes com ar-condicionado. Pintura, um quadro, clássicos ou modernos e até mesmo um grafite são elementos que agregam um valor estético, revelam a personalidade do lugar e podem dar uma sensação de aconchego e descontração a ambientes tipicamente corporativos. Estes espaços ganham um toque especial com a inclusão de obras de arte em seu interior. Mas cabe ao profissional de design de interiores planejar sua localização de modo a trazer elegância e valor na composição do ambiente e deixá-lo ainda mais interessante e atrativo.